Episódio 3. A teoria da relatividade. Quando o tempo deixa de ser tempo. Imagine que você está parado. Agora imagine que você está se movendo rápido. Tão rápido que se aproxima da velocidade da luz. E agora imagine que o tempo para você é diferente do tempo para quem ficou para trás. Sim, isso acontece. E isso não é ficção científica. É realidade comprovada. Bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série. Energia é massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, a equação que mudou o mundo. Hoje, vamos explorar a ideia mais perturbadora da história da física moderna. Pode desacelerar. E mais, ele pode deixar de ser o que sempre pensamos que fosse. Capítulo 1. O nascimento de uma ideia. 2:30, 7 res. Em 1905, um jovem de 26 anos, trabalhando como escriturário de patentes em Berna, Suíça, publicou 5 artigos que mudaram o mundo. Esse jovem se chamava Albert Einstein. Um dos artigos trazia uma proposta ousada. A velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, não importa o quão rápido estejam se movendo. Se isso for verdade, então o tempo e o espaço não são absolutos. Eles têm que se adaptar para manter a velocidade da luz constante. Isso parece loucura? Espere. A natureza aparentemente está programada para proteger a velocidade da luz. E para isso ela distorce o tempo. O tempo. Capítulo 2. O relógio que atrasa. Você já ouviu falar do paradoxo dos gêmeos? 2 irmãos idênticos. Um permanece na Terra. O outro parte numa nave quase à velocidade da luz. Quando retorna, o viajante está mais jovem. É uma das previsões mais estranhas da relatividade. Mas adivinhe, ela foi comprovada. Em experimentos com relógios atômicos em aviões, vimos exatamente isso. Os relógios em movimento atrasam em relação aos da Terra. O tempo realmente passa mais devagar quando você se move rápido. Mas o que isso nos diz, a nós que não apenas medimos o tempo com relógios, mas o sentimos com saudade, com esperança e com cada fio de cabelo que vai ficando branco. Capítulo 3. O tempo psicológico. Aqui surge um paralelo surpreendente. Na física, o tempo pode desacelerar com a velocidade. Na psicologia, o tempo desacelera com a atenção. Você já notou como o tempo parece voar quando você está feliz? Ou como um minuto pode parecer uma eternidade quando você está esperando por algo importante? E se o tempo físico e o tempo subjetivo estiverem conectados mais profundamente do que imaginamos? Não só o tempo pode ser relativo ao movimento, mas talvez à consciência. Talvez a relatividade não seja só uma lei física, talvez seja uma propriedade do ser. Capítulo 4. A geometria do universo. Se você dobra o espaço, você dobra o tempo. Einstein provou isso com sua teoria geral da relatividade. A gravidade não é uma força invisível, como pensava Newton. Ela é a curvatura do espaço-tempo. Corpos massivos como o Sol distorcem o tecido do universo. E essa distorção afeta o tempo. Quanto mais forte a gravidade, mais lentamente o tempo passa. A esta altura, você pode estar se perguntando: o tempo existe afinal? Ou seria ele uma sombra projetada pela luz e pela massa? Capítulo 5. Viagens no tempo. A relatividade nos permite imaginar cenários de viagem no tempo. Se você viajasse próximo à velocidade da luz, poderia avançar anos no futuro da Terra e voltar poucos dias mais velho. Isso não é só ficção. Isso é física. Mas e voltar ao passado? Aí a coisa complica. Os cálculos teóricos sugerem possibilidades, buracos de minhoca, curvas temporais fechadas. Mas os paradoxos, como o de matar o próprio avô, ainda desafiam a lógica. Será que o universo permite voltar ao passado? Ou o tempo, como uma flecha, só aponta para frente? Capítulo 6. Relatividade no cotidiano. Parece algo distante da vida comum, certo? Errado. Hoje você já depende da relatividade. O sistema GPS que usamos para nos localizar precisa corrigir os efeitos relativísticos. Os satélites estão em movimento rápido e longe da gravidade da Terra. Isso faz seus relógios correrem em outro ritmo. Sem a relatividade, o GPS erraria sua posição por quilômetros. O futuro não está vindo. Ele já chegou. E ele é relativístico. Capítulo 7. Tempo, consciência e eternidade. Será que existe um tempo universal? Ou cada ser, cada partícula, cada consciência vive seu próprio tempo? E se a consciência for a chave?
Em estados meditativos, em experiências de quase morte, em momentos de êxtase ou trauma, o tempo parece parar. Será que, no fundo, o tempo é uma ilusão? Uma construção da mente para organizar o eterno? Talvez o tempo, como o conhecemos, só exista dentro de nós. E o agora seja tudo o que existe. Einstein não parou por aí. Ele unificou o tempo, o espaço e agora a energia e a matéria. Tudo o que existe, tudo o que vemos, tudo o que somos é energia condensada. No próximo episódio, vamos explorar a fórmula mais famosa da história: energia igual ao produto da massa pela velocidade da luz, e descobrir como matéria, luz e energia são três faces da mesma realidade. Prepare-se, porque estamos apenas começando a compreender o universo e a nós mesmos.